Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Estou muito feliz, queridos. Muito bom. Cheguei. Queridos, hoje é uma noite especial. Hoje nós celebramos a Páscoa, queridos. E a palavra Páscoa, ela literalmente, queridos, ela significa passagem. A passagem. Páscoa é claramente uma festa de salvação, que representa o sacrifício do Cordeiro Substituto. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Mas antes de conversar um pouquinho sobre a Páscoa, queridos, ou a verdadeira Páscoa, eu gostaria de estabelecer um fundamento aqui para que você entenda. Toda vez que você for ler a Bíblia, você precisa ter esse princípio fundamental no teu coração. E esse princípio está em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A palavra de Deus fala assim, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecia a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam, ou chegaram. O que o autor a Hebreus ele está falando, queridos? A lei, ela é sombra das coisas que iriam acontecer. A lei não é a imagem exata, mas sim uma sombra. Tanto é, queridos, que a lei e as ofertas de sacrifício, elas não conseguiriam aperfeiçoar o ser humano. Elas não nos aperfeiçoavam. Os rituais, a entrega do sacrifício anualmente não conseguia santificar o povo. E olha o que Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 17 nos fala. Preste muita atenção. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que Paulo está falando? Ele está repetindo, também está falando algo que casa com aquilo que o autor a Hebreus falou. Ele está falando que as coisas do Antigo Testamento, queridos, as coisas do Velho Testamento, as coisas do Antigo Testamento, elas eram sombra das coisas que iam acontecer. Era uma sombra, queridos, mas não era a imagem completa. Era uma maneira que Deus estava tentando mostrar a Cristo Jesus. Consegue me entender? Então, todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, você não lê ele de forma literal, mas você lê ele como sombra das coisas que estavam por vir. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, você precisa dessa chave hermenêutica. Você precisa compreender, queridos, que as coisas que você está lendo, elas são sombra das coisas que iriam acontecer. Posso ouvir um amém? Esse é um princípio que nós precisamos colocar e compreender, queridos. Quando nós vamos ver a primeira Páscoa, ela é a sombra da ressurreição de Cristo, da passagem da velha vida para uma nova vida, do sacrifício pascual do Cordeiro de Deus. Vamos ver um panorama antes de nós entrarmos na Páscoa. Deus chama Abraão, queridos, em Gênesis, no capítulo 12, para sair da sua parentela. Deus aparece para Abraão e fala: sai da sua casa, sai da tua parentela, sai do meio desse povo, sai e vira peregrino, sai andando por aí, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu, e quando ele saiu, Deus foi direcionando ele. Ele saiu sem rumo, querido. Sai do meio dos seus parentes. Para alguns crentes, às vezes a gente tem que chegar: sai do meio dos teus parentes aí. Vai morar para outro lugar, bem longe dos parentes. Posso ouvir um amém? Às vezes a gente tem que fazer isso, queridos. Tem que sair, vai, para parar de dar rolo. Em Gênesis capítulo 15, queridos, Deus promete uma terra e profetiza a respeito da primeira Páscoa. Olha o que Gênesis capítulo 15, versículo do 13 ao 15 nos fala. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligido por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação ao qual ela tem a servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Em Gênesis capítulo 15, então, queridos, Abraão recebe uma promessa de Deus. Essa promessa, queridos, é dada
a Abraão, depois do encontro dele com Melquisedeque. Semana passada nós falamos um pouquinho disso. Depois do encontro com Melquisedeque, Deus aparece a Abraão, dá essa promessa para ele. Fala que a descendência dele ia ocupar a terra, ia ser escrava de uma nação, mas Deus se levantaria para julgar aquela nação. E quando eles sairiam com grande riqueza. Aqui é a primeira profecia, queridos, com relação à Páscoa, com relação a essa ação, o que aconteceria. Depois nós vemos passando Isaac, Jacó, depois chega José vai para o Egito, toda aquela história que você sabe. Os egípcios ali, eles trazem o patriarca, eles ficam ali juntos, eles se estabelecem no Egito, até que o povo dos filhos de Israel se tornaram escravos no Egito. E daí nós entramos em Êxodo, no capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Só estou fazendo um panorama para você entender, ok? E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, a qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Mais poderoso do que nós. O povo dos filhos de Israel, queridos, se tornaram escravos. E depois dessa profecia de Gênesis capítulo 5, o faraó, ele teve medo de Israel. Por quê? Porque eles se multiplicaram. Porque eles cresceram de forma abundante. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o lugar onde você está, queridos. Se você está conectado com Deus, você multiplica. Você multiplica, queridos. Quando Deus abençoa a Adão, ele fala: frutifique, multiplique e encha a terra. Essa era a promessa. E estava neles, queridos. Eles eram escravos, queridos. A ponto do maior líder mundial, queridos, que era Faraó, olhar para aquele povo escravo e falar assim: nós temos medo dele. Olha o tanto que eles são. Se houver guerra entre a gente, eles pegam a gente. E quanto mais Faraó oprimia eles, mais eles se multiplicavam. Mais se multiplicavam. Quanto mais eles eram oprimidos, queridos, quanto mais as circunstâncias eram difíceis, esse povo se multiplicava. Lugares onde a igreja é extremamente perseguida, queridos, os lugares que a igreja mais cresce. É o lugar que a igreja mais cresce. Uma vez perguntaram para uma rainha: o que nós fazemos com os cristãos? Devemos persegui-los, oprimi-los? Ela falou: não, deixa eles à vontade, que quando eles ficam à vontade, eles se perdem. Agora, se você perseguir eles, eles começam a crescer. E eles começam a espalhar. Consegue me entender? Não importa a situação que você está na sua vida, queridos. Quando nós olhamos essas palavras que eram sombra das coisas que iam acontecer, você tem que pegar a palavra de Deus e falar: isso aqui é para mim. Assim como aquele povo, em momentos difíceis, se multiplicava, crescia. Eu, em momentos difíceis, eu vou aprender a multiplicar, crescer a minha fé, desenvolver a minha fé, crescer naquilo que Deus tem me falado. Situações favoráveis, queridos, muitas vezes não nos levam a um caminho de fé. Consegue me entender? Faraó, daí, queridos, proclama a morte. Êxodo, capítulo 1, versículo do 15 ao 16. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de umas é Cifra e da outra Puá, e disse: quando ajudares a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Queridos, Faraó, queridos, proclama a morte, queridos. Nós conhecemos a história. As parteiras temem a Deus, queridos, e começam a salvar os meninos, porque elas têm medo, e elas começam a salvar os meninos. E ali, queridos, no meio desse contexto nasce Moisés. E nós vemos o nascimento de Moisés em Êxodo, capítulo 2, do versículo 2 ao 3. A palavra de Deus fala assim: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses.
Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. À margem do rio. A sua irmã, queridos, acompanhava. Quando a mãe de Moisés solta o bebê, a irmãzinha dele acompanha para ver para onde que ele ia. E a filha do faraó, com as suas donzelas, queridos, estava se banhando. Alguns falam que foi estratégico e proposital. Ela viu e ela soltou, para que eles encontrassem. O menino encontra graça aos olhos da filha de faraó. Êxodo, capítulo 2, versículo do 9 ao 10. Então lhe disse a filha de faraó: leve esse menino a criá-lo. Leve esse menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Essa mulher é mãe dele. Ela encontra, a filha de faraó encontra, entrega para a mãe e fala: ó, cria ele que eu vou te dar um salário. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de faraó, a qual adotou, chamando-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Queridos, no meio daquela crise, queridos, altos impostos, preste muita atenção aqui, altos impostos, queridos, trabalho forçado, a mãe de Moisés o cria e ainda ganha um salário. A mãe dele o cria e ganha um salário. Queridos, preste atenção, toda vez que você estiver lendo a palavra de Deus, casse palavras, pegue histórias, se apegue à palavra. Deus, em momentos de crise, o Senhor tem usado pessoas dessa forma. Isso aqui é para mim. Você consegue me entender? Lembra lá que nós estabelecemos um princípio? O Antigo Testamento são sombra das coisas que iriam acontecer. Em Cristo Jesus, a mesma coisa que acontece com ela, pode acontecer com a gente. Não tenha medo de crises, não tenha medo de rumores de guerra, queridos. Creia na palavra de Deus. Creia naquilo que Deus tem te falado. Creia naquilo que você tem lido na palavra de Deus, se alimentado dela. Aprenda a tirar pérolas da palavra de Deus e falar: é assim. Fala um amém aí, queridos. Amém. Moisés cresce, queridos. Moisés cresceu como um príncipe no Egito, queridos. Mas ele tinha um chamado dado por Deus. Moisés, queridos, é criado como um príncipe, queridos, mas dentro dele, queridos, ardia um chamado de libertação, de libertar o seu povo. Ser uma luz para a futura nação de Israel. Moisés observava o jugo que estava sobre o povo de Israel. Mesmo sendo príncipe, criado como príncipe, volta e meia, Moisés ia ver como que o povo estava. E aquilo acendia nele, queridos. O chamado de Deus queimava na vida dele. Olha o que Êxodo, capítulo 2, do versículo 13 ao 15 nos fala. E tomou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre... Quem que foi o legislador desse povo anos depois? Moisés. O chamado estava na vida de Moisés, sim ou não? O chamado estava queimando na vida dele, por isso que ele não se segurou. E ele foi sobre nós. Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Queridos, Moisés tinha um desígnio profético dado por Deus. Todo propósito de Deus, presta atenção aqui, crente, todo propósito de Deus, existe propósito, tempo e modo. Repete assim comigo: propósito, tempo e modo. Moisés, queridos, ele acerta no propósito.
Quando ele vê dois hebreus brigando, queridos, ele vai e aparta e pega, fala para o injusto, você está errado. Por quê? Porque Moisés ia fazer isso anos depois. Ele seria o legislador daquele povo. Tanto é, queridos, que quando ele está exercendo essa função, ele está quase morrendo nessa função, o seu sogro chega e fala assim, ó, divide o povo, senão você vai se matar de trabalhar. Por quê? Porque era o chamado dele, queridos. E quando nós estamos no fluxo do nosso chamado, queridos, nós vamos trabalhando porque aquilo é prazeroso. E Moisés para diante deles e vê aquilo, queridos. Ele acerta no propósito. Só que ele erra no tempo e no modo. Ele erra no tempo, não era tempo dele legislar. E ele erra no modo. Por isso, queridos, a Bíblia vai falar em Eclesiastes que o coração sábio, ele discerne o propósito, o tempo e o modo. Queridos, às vezes a gente tem um propósito, a gente quer algo de Deus, queridos. A gente sonha às vezes com a nossa família na igreja, sonha com algumas coisas de Deus, algo que Deus colocou no nosso coração, que é o propósito. Só que nós precisamos aprender o tempo e o modo. O tempo, queridos, é quando fazer e o modo é como fazer. Para tudo que Deus estabelece nas nossas vidas, queridos, vai existir um propósito, um tempo e um modo. Como e quando fazer. Tem tempos que é hora que a gente precisa se calar, tem tempos que é de se falar. O grande problema é que a gente fala quando é para ficar quieto e fica quieto quando é para falar. Sim ou não? E a gente precisa aprender a discernir propósito, tempo e modo. Moisés erra no tempo e no modo, queridos. Ele antecipou o seu chamado em 10 anos. Preste atenção aqui. Em quanto tempo que era para a profecia se cumprir? Eles ficariam na terra do Egito por 400 anos. Eles saem da terra do Egito, queridos, com 430 anos. Moisés fica 40 anos no deserto. Então, quando deu 390 anos, Moisés matou o egípcio. 10 anos antes do tempo. E quando ele mata, ele foge. Fica 40 anos no Egito. No deserto. Quando ele volta, dá 430 anos, ele sai. Moisés erra no tempo, queridos. Muitas pessoas que têm o chamado de Deus sobre a vida deles, erram no tempo. Adianta os processos. Daí a culpa é do pastor, a culpa é daquele que não reconheceu. Não me reconheceram na igreja. Não, queridos, não era o tempo. Não era o tempo. Deus está trabalhando, queridos. A hora que é o tempo exato, queridos, as coisas acontecem sem você precisar arrombar a porta. Sem precisar você fazer força. Consegue me entender? Pastor, eu tenho um chamado de Deus para a minha vida. Espere o tempo, queridos. Não arrombe portas. Não faça nada de forma antecipada. Podemos dividir, queridos, a vida de Moisés em 3 ciclos. 3 ciclos de 40 anos. 40 anos sendo criado como um príncipe, o príncipe do Egito. 40 anos, queridos, sendo moldado e humilhado por Deus no deserto. E mais 40 anos, queridos, cumprindo o seu chamado, guiando o povo. 4 ciclos de 40 anos. Moisés assume o seu chamado, queridos, com 80 anos. E começa a guiar aquele povo. E muitos, queridos, falam, pastor, eu estou velho para isso. Está velho nada, rapaz. Se você compreender, queridos, o que Deus tem para a sua vida, você vai compreender, queridos, que em Cristo Jesus, os velhos sonharão. Lembra o que Joel falou? Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Sonharão. Olha o que Hebreus capítulo 11, do versículo 24 ao 29 nos fala. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou a ser chamado de filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a
recompensa. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé. Moisés ficou 40 anos, queridos, no deserto, até ter um encontro com Deus. Deus se manifestou a ele em uma sarça ardente, queridos. Ele é chamado para libertar esse povo. Deus enviou, queridos, 10 pragas ao Egito, derrubando cada um dos deuses do Egito. Se você pega cada praga do Egito, queridos, ela ataca diretamente um falso Deus. E Moisés, queridos, se levanta, queridos, libera a palavra de Deus, queridos, as pragas atacam o Egito, e o Egito, a maior nação da terra, se prostra a um povo escravo. Se prostra ao povo de Deus. Chegamos assim à primeira Páscoa. No dia 14 de Nissan, queridos. Alguns estudiosos colocam a mesma data, 14 de Nissan, o dia em que Deus prometeu a terra a Abraão, em Gênesis capítulo 15. Vamos ao relato da primeira Páscoa, queridos, em Êxodo capítulo 12. A Páscoa é um memorial e uma ordenança permanente. Êxodo capítulo 12, versículo 14. A palavra de Deus fala assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações a celebrareis por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo. Ela é celebrada até hoje, queridos, no meio do povo judeu. A Páscoa libertou o povo judeu da escravidão do Egito. E para nós, o que ela simboliza? A liberdade do pecado. Em Cristo Jesus nós fomos libertos. Nós fizemos a passagem para uma nova vida. Uma passagem para a nova vida. Na Páscoa também, queridos, nós vemos o sangue nas portas. Êxodo capítulo 12, do versículo 5 ao 7. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas os umbrais e na verga das portas, nas casas de quem comerem. Queridos, a ordenança era o que, queridos? Era para pegar um cordeiro, um cabrito, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Eles deveriam imolar esse cabrito, tomar do sangue, passar nos beirais da porta, queridos, simbolizando a cruz de Cristo. E quando o anjo da morte passava pelo Egito, queridos, ela via o sangue na porta, ela passava por cima, não tocava naquele povo. Não tocava naquele povo. Isso simbolizava, queridos, o sangue de Jesus nas nossas vidas. Queridos, quando você fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Queridos, a gente tem que tirar essa noção desse evangeliquez que a gente fala. Tipo, às vezes a gente está conversando com alguém, misericórdia, não sei o quê, e vira algo automático. E às vezes a pessoa fala, o sangue de Jesus tem poder, mas como algo automático, sem pensar naquilo que ela está falando. Queridos, a maioria de nós, queridos, não compreende ou não tem noção, por isso que eu estou fazendo um panorama, ponto a ponto, para que a gente entenda como as coisas são. Eu estava estudando agora, queridos, essa formação pedagógica que eu estou fazendo, eu estava estudando, e o professor falando, explicando umas coisas, ele falou assim, o grande problema da minha área, que é a educação física, a maioria dos professores sabe fazer a prática, mas ele não sabe não sabe o porquê que ele está fazendo. E isso eu já ouvia lá no bacharelado, quando eu fiz há anos atrás. Meu professor de ginástica explicando, tem gente que dá aula de ginástica muito melhor do que eu, muito melhor, tem mais ritmo, tem mais energia, tem mais gás, mas o grande problema é que ele está dando aula, ele não sabe o que está acontecendo fisiologicamente no corpo das pessoas, que seria a coisa mais importante. Muito crente fala, o sangue de Jesus tem poder, mas nem sabe o que ele está falando.
Pastor, por que o teu sai, o demônio sai e o meu sai não sai? Porque não é o sai, queridos, é saber por que está fazendo. E no nosso meio, queridos, nós precisamos aprender a descobrir o porquê nós fazemos as coisas. Por que isso? Por que o sangue? Quando nós olhamos para a Páscoa, queridos, por que a Páscoa? Por que essa data? Por que esse linguajar? O sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus, queridos, foi a moeda paga pela minha e pela sua vida. Cada gota, queridos, daquele sangue derramada na cruz, queridos, foi o preço, queridos, que foi necessário ser pago pela minha e pela sua vida. Quando nós olhamos para a Páscoa aqui, queridos, para a primeira Páscoa, eles sacrificaram o cordeiro, queridos. Eles passaram sangue nos umbrais. E o anjo da morte não tocou aquelas vidas. Quando nós oramos, Deus reveste a nossa casa com o seu sangue, queridos. É o mesmo princípio, queridos. Nada, nem ninguém pode tocar. Consegue me entender? Então saia do jargão e comece a compreender. Êxodo capítulo 12, do versículo 12 ao 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferirei a terra do Egito. Queridos, imagine se o sangue de animais protegeu aquele povo. Quanto mais a nós o sangue de Jesus. Quanto mais a nós o sangue de Jesus. Olha o que Hebreus capítulo 9, do versículo 13 ao 14 nos fala. Hebreus 9, do 13 ao 14. Preste muita atenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Queridos, se o sangue de animais, queridos, podia tocar aquele povo, cobrir o pecado, quanto mais o sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação, queridos. Em Cristo Jesus, queridos, não há, o nosso passado foi apagado. Fala amém aí, crente. Só se você tiver um passado muito bonzinho, assim, para você não se alegrar. Mas se você não tiver um passado muito bonzinho, assim, você tinha que ficar feliz. O meu passado foi apagado. Em Cristo Jesus eu tenho a possibilidade de ter uma nova vida. Se para os judeus a Páscoa é a celebração da liberdade do Egito, queridos, quanto mais a nós. Se o sangue de um novilho protege aquele povo, tirando toda a praga de mortalidade, quanto mais a nós, queridos, que temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Por isso se alegre. O sangue de Jesus tem nos purificado de todo o pecado. De todo o pecado. Guardando o culto. Êxodo capítulo 12, do versículo 24 ao 28. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram.
Quando o povo entrasse na terra, deveriam guardar o culto. Qual culto, pastor? O culto pascual, a celebração da libertação. Hoje nós guardamos o culto, queridos, a celebração da nossa liberdade do pecado, o novo nascimento, a alegria da salvação. Sabemos que aquela geração não entrou na terra por causa da incredulidade. Quando cremos, queridos, entramos nessa terra prometida, entramos no descanso e celebramos a nova vida. Por isso que eu falo para vocês, queridos, por isso que a gente conversa, por isso que a EBI fez uma ação muito boa, o Ministério das Crianças. O que eles fizeram? Deram um suquinho de uva e um pãozinho. Deram ou não deram, os pais aqui? Vocês fizeram ceia com seus filhos? Sim? É a mesma coisa, guardar um culto. Guardar o culto, queridos, não é o culto só aqui, queridos, é o culto em casa. De você sentar com seus filhos e explicar, a verdadeira Páscoa é isso. Dividir o pão, repartir o pão, fazer ceia em casa. Pastor, eu nunca fiz ceia em casa, eu pensei que só o pastor podia ministrar ceia. Eu libero você, como pastor eu libero, faça a ceia em casa. Pegue o pão, pegue o vinho, ministre às suas crianças, explique a salvação, explique o simbolismo do pão, explique o simbolismo do suco de uva, explique e ministre. Guarde o culto, para que seja passado de geração em... Guarde o culto, queridos. A vitória sobre o inimigo. Êxodo capítulo 10, versículo 29 ao 31. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saiam do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. A maior potência mundial da terra, dobrada diante do povo de Deus. Faraó é uma tipificação, queridos, de Satanás, que foi despojado do seu poder. Olha o que Colossenses capítulo 2, versículo 14 nos fala. Na Páscoa, queridos, na Páscoa, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Queridos, na Páscoa, na cruz, Jesus pega, queridos, essa escrito de dívida, todas as nossas dívidas que de alguma forma era contrária a nós, pega e ele crava na cruz, ele toma sobre ele, queridos, e ele despoja os inimigos, queridos, ele despoja Satanás e seus demônios. Paulo faz uma citação, queridos, da mentalidade romana, da maneira da cultura romana. Os romanos, queridos, quando conquistavam o povo, queridos, eles conquistavam o povo, eles tiravam toda a parte militar daquele povo, todos os soldados, ele despojava, tirava todas as roupas desses soldados, colocava eles enfileirados e fazia eles ficarem desfilando nas ruas de Roma pelados, os expondo à vergonha. O que a palavra de Deus nos fala? Que Jesus na cruz, queridos, quando ele ressuscita, ele pega todos os demônios, despoja eles, tira toda a autoridade deles e desfila com eles, fazendo uma procissão de vergonha contra eles. Fala assim, glória a Deus. Ele expõe, queridos, Satanás e seus demônios ao ridículo. Na cruz, queridos, na Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, despojou os principados, os potestades, e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Essa é a nossa Páscoa. E os despojos, Êxodo capítulo 12, versículo 36.
E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe deram o que pediram. E despojaram os... Tiraram toda a riqueza do Egito, querido. O Egito nunca mais foi o mesmo depois da saída desse povo. Eles despojaram, eles tiraram tudo aquilo. O povo não saiu de mãos vazias. Eles despojaram o povo do Egito. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Você vai despojar o inferno. Sabe aquilo que teu pai perdeu na cachaça? Sabe aquilo que teu avô entregou na mão dos outros? Sabe aquele dinheiro que a tua família perdeu com prostituição? Deus vai restituir isso sobre a sua vida. Você não sai do Egito de mãos vazias. Você não sai do Egito de mãos vazias. Se posicione, comece a orar, lembre, cite diante de Deus aquilo que os meus pais perderam, aquilo que foi roubado dos meus pais, aquilo que meu pai perdeu na bebida, na cachaça. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu chamo a existência isso aqui de novo. Isso aqui é meu por herança. Aprenda a guerrear espiritualmente. Isso aqui é uma palavra para alguém aqui dentro. Quando eu estava preparando a palavra, eu lembrei. Isso aqui é para alguém aqui dentro. Se seu pai perdeu muita coisa, eu quero liberar sobre a sua vida. Você vai ser restituído em dobro. A saída do Egito, Êxodo capítulo 12, versículo 37 ao 42. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, e uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque se não tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O quanto que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela o tirou da terra do Egito. Esta noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. E passaram 430 anos na terra do Egito. Na maioria deles, eles eram escravos. Mas olhe aos olhos de Deus o que esse povo era. Êxodo 12, 41. Eles eram escravos, amém? Estavam saindo do meio da escravidão. E olha o que Deus fala. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os... Mas não eram escravos? Todos os exércitos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus olha para uma pessoa, queridos, Ele não olha o estado que ela está hoje. Deus vai olhar o que essa pessoa vai se tornar. Quando Deus olhava para aquele povo, Deus não falava assim, ó, é um povo escravo. Aquele povo não tinha legislação, queridos. Eles não tinham um gestor. Eles não tinham nada, queridos. Eles nem eram uma nação, porque eles não tinham nenhuma constituição. Eles eram um povo, um bando de gente saindo do Egito. Sem organização, sem nada, sem tratado militar, sem força militar nenhuma. E Deus olha para aquele povo, para aquele bando de escravos, que passou anos cozinhando tijolo, queridos, olha para ele e fala, ó, os meus exércitos estão saindo daqui. Porque Deus nunca vai olhar para uma pessoa no estado que ela está, mas Deus vai olhar o que essa pessoa vai se tornar. E nós precisamos ter os olhos de Deus para a vida das pessoas. Elas não são o que elas estão apresentando agora. Deus tem um projeto. E nisso Deus vai formar essa pessoa. Deus não te olha como você está hoje. Deus está olhando quem você vai ser lá na frente. As pessoas vão falar drogado, sem vergonha, não presta. Deus vai falar, eu vou levantar, vai ser pastor.
Como sabemos, queridos, houve uma resistência. Faraó persegue o povo. Eles ficam entre o exército dos egípcios e o Mar Vermelho. Moisés ora a Deus e manda que o povo marche. Moisés estende e ergue a vara. E estende a mão para o mar, e o mar se abre. Pastor, por que a resistência? Êxodo, capítulo 14, versículo 4. O povo do Egito, queridos, o povo de Deus está saindo, os exércitos de Deus estão saindo do Egito. O faraó fala, vai, persegue eles, vai atrás deles. Agora imagine um galo orando com medo, queridos. Por isso que Deus olha para Moisés, para de orar, Moisés, mande que o povo marche. Imagine um galo nervoso orando, vai, manda que o povo marche. E Deus manda marchar, queridos, e o mar se abre. Por que a resistência, queridos? Preste atenção. Êxodo, capítulo 14, versículo 4. E eu endureci o coração de Faraó, para que os perseguia. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu, e saberão os egípcios que eu sou o... E eles fizeram assim. Todo levante contra as nossas vidas, queridos, toda a resistência de Satanás tem um objetivo: glorificar a Deus. Toda dificuldade que você passa na sua vida, toda resistência, se você permanece firme em Deus, serve para uma coisa: glorificar o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus. Quando nós passamos, queridos, nós olhamos resistência, é para glorificar o nome de Deus. Queridos, antes de eu aprender sobre libertação, queridos, eu era muito opresso. Queridos, teve situações de eu acordar grudado na parede. Eu acordar, eu estava grudado na parede. Eu olhava para minha cama e eu estava flutuando grudado na parede, com um demônio me segurando, e eu não sabia o que fazer. E eu acordava, queridos, às vezes, não sei se já aconteceu com você, travado, e eu não conseguia nem falar. Uma vez eu acordei travado, queridos, nós estávamos lá em Bagé, queridos, abrindo uma igreja, um lugar endemoniado, aquele lugar. Não estou falando da colônia nova lá, senão os menonitas se ofendem comigo. Mas Bagé é endemoniado, rapaz. O lugar que tem mais espírita por habitante, querido. A gente foi lá no terreiro de Macumba, jogou óleo lá no terreiro de Macumba. À noite acordei grudado na parede, assim, ó. E eu não conseguia falar, eu tentava chamar o Verno, eu falava, Verno, e não saía até eu conseguir falar Jesus. E um dia eu perguntei para Deus, por que isso? Por que a gente passa por isso? Tem noite que eu acordo, não consigo me mexer, não consigo falar, daí vem vindo a voz devagar, daí eu consigo falar Jesus, daí o cão sai, eu falei, por que vem me atazanar no meu quarto, por que eu tenho essas coisas? E o Espírito Santo me falou assim, eu permito que ele vá até você, que ele até toque na sua vida, para você mandar ele embora. E quando você manda ele embora, você ganha autoridade e glorifica o meu nome. Todas as dificuldades que nós passamos, queridos, toda a resistência, como esse povo, é permissão de Deus. Deus permite que isso aconteça. Como diz o texto, eu endureci o coração de Faraó, para que eles perseguissem vocês, para que eu fosse glorificado nisso. Tudo se vira, queridos, para a glória de Deus. Tudo se vira para a glória de Deus. E isso é a nossa Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a ideia da Páscoa nas nossas vidas. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus, e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.